Mas na paróquia Santa Teresa. Olá, amigos do Josélio Vieira, seguidores do meu canal. Mais uma vez aqui, ó, Igreja de Santa Teresa, onde eu gravei aquele vídeo memorável com o historiador José Nilton. Hoje eu vou falar com ele. Escreveu 8 livros, grande maioria falando sobre Lago da Pedra, 2 cursos universitários, Filho de Santa Teresa. natural de Santa Teresa, neto do pioneiro daqui, criador do povoado. Com vocês, Dorival Duarte, nosso maior escritor lago-pedrense. Dorival, uma vez voltando Lago da Pedra e hoje revendo aqui as origens, né? Exatamente, maravilha, Josélio, estar aqui contigo, com o Padre Zé Neto, com o José Nilton. Sempre que eu retorno ao Maranhão, sempre que eu venho ao Maranhão, eu não deixo de visitar aqui, que é o local onde eu nasci, a localidade onde eu nasci, Santa Teresa, chamada hoje Santa Teresa Velha. Essa igreja bela, linda, majestosa, antiga, é claro, desde 1958, é uma igreja iniciada por minha família, por meu avô, por toda a família Duarte, o pessoal que foi pioneiro aqui, foi empreendedor naquela época, José. O pessoal era empreendedor, não é só hoje não. Eles fundaram comunidades, escolas, igrejas, e eu não deixo de vir aqui, porque aqui tem a melhor manga rosa da humanidade. Eu fui no Egito há 2 anos, e lá eles têm manga, na África tem manga, mas é uma manga insípida, sem sabor. A manga rosa, a manga de mesa, a manga de fiapo melhor da humanidade nasce aqui nessa comunidade de Santa Rosa. Que maravilha! Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Rosa é uma comunidade aqui. Isso, Meu pai tinha uma A terra. tinha uma terra, tinha né? os engenhos. tinha engenhos e tal. Pessoal, eu acabei de citar que ele é um escritor, jornalista, diretor da Rádio Santa Cruz do Sul. Esse cidadão faz um programa na Rádio Santa Cruz do Sul, tive o privilégio de escutar diversas vezes via internet. Ele faz o programa, as pessoas lá são encabuladas do linguajado dele. Ele manda a música que ele vai rodar um flashback, a música do passado, ele diz, você que frequentou o Jaguar, o Jovem Clube. Ele tem essa pegada. Por quê? É tanto amor assim pela terra natal? Exatamente, exatamente. É porque eu gosto muito dessas memórias. E aí, quando eu ouço uma música, José, lá, que a gente ouvia ela aqui, nacional ou internacional, Fly do Chris de Burgh, aí eu digo, Jaguar 1520. Ou seja, 1520 é uma referência para dizer que é antigo e tal. Jaguar, Cabana, Jovem Clube. Jovem Clube já era outro estilo, um pouco mais modernoso. Mas é assim, eu sou ligado à minha terra, às minhas raízes, porque eu mantenho a poesia. E é através da poesia que mantém viva a memória. E é através da minha memória que eu vou arranjando elementos para a minha poesia. Nos anos 80, quando nós estávamos concluindo o 2º grau no ginásio no Colégio São Francisco, Dorival já havia migrado para o Distrito Federal, passando a temporada em Brasília, e lá ele escreveu o seu primeiro livro de contos, contando o saudosismo dele pela nossa terra. E esse livro tende a ser relançado? Olha, acho que no futuro. Acho que no futuro. São livros, na verdade, contos foram depois. Eu lancei, os 2 primeiros foram de poesia, que eu falo muito aqui. Aquele Nostalgia, Apologia. O Elegia e Apologia e o Poemas da Terra. São poemas praticamente baseados aqui na saudade que eu tinha, falando aqui das comunidades, falando de Santa Teresa, falando do Babaçu, falando dos açudes, falando aqui do Bagaço, uma comunidade antiga também. A minha primeira poesia, meus primeiros poemas são fruto da lembrança daqui, falando das coisas daqui da nossa terrinha. Coisa muito simples, mas é assim. Dorival, porque Fernando Pessoa diz, cante a sua aldeia e o seu canto será universal. Então tem que cantar a aldeia, tem que lembrar da aldeia. Não é porque eu fui embora para longe que agora eu vou só lembrar das coisas de lá. Não, meu coração está aqui, meu pé, e eu estou com o pé aqui, portanto, eu faço um balanço, falo das coisas novas, mas não esqueço de cá, um balanço de toda a minha vida. Dorival, ainda no contexto da Rádio Santa Cruz do Sul, as pessoas de lá não ficam curiosas para saber
quem é essa Lurdinha tão famosa na rádio? Ah, ele sabe, Lurdinha é minha mãe. Ele sempre Lurdinha, diz, princesa. Ele sabe que é minha mãe, eu mexo muito com ela. Aí eu falo os ditados que a Lurdinha gosta de dizer. Quando ela chama a gente, diz, ó, um minutinho que eu já lá vou. Ou então quando ela vai sair, diz, eu vou ali, volto já, vou comer maracujá. Aí tu diz, olha, a Lurdinha está dizendo isso, a turma ri, que é coisa diferente. Ou eu falo numa pitomba, que eles não sabem o que é. Eu falo numa cajá, que eles não sabem o que é. Em compensação, aqui não tem moranguinho, só importado, né? Moranguinho e uva, só importado, mas não nasce aqui. Mas são frutos já estão plantando ele nas margens do Rio São Francisco. Sim, tem ali variedade lá. isso, Não ali, aquele resistente ao gelo que vocês, frio, né? Cultivado lá. Essa área ali é muito fértil, da área do Rio São Francisco, já se produz uva lá há muito tempo, né? Mas eu falo das diferenças daqui e das de lá, faço realmente um paralelo das coisas que a minha infância foi aqui, mas a minha idade adulta foi lá, quer dizer, também tenho experiências vividas lá. Né? Dorival, e quanto assim, o saudosismo daquelas turmas que vocês estudaram? Você estudou Colégio São José, Bandeirantes e tudo? São José, o Marli Sarney, o Bandeirantes eu não me lembro. O Bandeirantes é porque pela manhã era no mesmo colégio. Não, pela isso, manhã isso, era o Marli Sarney e à tarde e noite o Bandeirantes, que já era o pessoal mais avançado. A gente, era ginásio. A gente teve, eu tive no primário, depois no ginásio, sempre naquele colégio, que era o Bandeirantes, que depois era o Marli Sarney, que hoje já tem outro nome, né? Na época do primário era o Frei Godofredo, o diretor? Eu não me lembro. Não lembro, né? Não me lembro. Pois é, hoje eu levo o nome dele, o colégio. Né? Colégio então... Frei Godofredo. Ô, Dorival, então, na cultura brasileira. Pessoal, quando Antônio Carlos, grande poeta natural de Sobral, grande Belchior, faleceu, uns meses atrás o Dorival esteve aqui em Lago da Pedra e eu contei para ele que o Belchior tinha enviado uma mensagem no meu Orkut, no dia do meu aniversário, que foi em 2005, e que era um verdadeiro poema, o que ele mandou, daria uma música. E com a saída dele lá que ele teve lá no Uruguai, ele desapareceu, a Globo mostrou aquela reportagem, ele desapareceu, e a esposa dele excluiu o Orkut. E a mensagem foi junto, eu perdi o poema, que hoje seria uma canção, uma coisa para o trabalho dele, né? Por ser de Lago da Pedra, claro que a gente quer pegar uma carona nessa vibe. Então, quando o grande Belchior faleceu, o Dorival veio aqui para Lago da Pedra, e antes do falecimento dele, o Dorival falou assim para mim, disse, Josélio, o Belchior vinha comigo para Lago da Pedra. Não deu certo, ele ficou na minha casa alguns meses, e eu arrumei uma casa para ele morar, a casa de um amigo meu, que foi lá onde ele faleceu. E a reportagem que foi veiculada no Bom Dia Brasil, no Jornal Nacional, no Fantástico, contando a história do Belchior, foi gravado na sala da casa do nosso amigo Dorival, e ele dando a entrevista de frente à biblioteca, era um dos cantos onde o Belchior gostava. Conta aí para nós um pouco dessa história aí. Pois eu fui amigo do Belchior, eu era amigo do Belchior desde os anos 84. Eu sempre, quando ele estava no Rio Grande do Sul, eu ia nos shows dele em Porto Alegre, em Caxias, em Santa Cruz, Santa Maria. Então eu estava acompanhando a vida dele. E sempre que a gente se encontrava, ele dizia, ô professor, estive lá na sua terra, em São Luís. A gente conversava e eu dava meus livros para ele. Ele levou um dos meus livros para a Biblioteca dos Escritores Marginais em Nova York, que hoje em dia, se a gente falar em marginal, eu penso outra coisa. Mas na época, o escritor marginal é aquele que estava à margem, aquele que não tinha uma grande editora, aquele escritor independente que a gente fala hoje. Então ele levou um dos meus livros, Poemas da Terra, para a Biblioteca dos Escritores Independentes de Nova York. E assim a gente tinha esse contato, né? Fui visitar ele no escritório dele em São Paulo, e tinha um contato muito grande, muito forte. E daqui a pouco ele sumiu, abandonou todos os seus amigos dele. E eu fui, quando saiu a reportagem no Fantástico, eu fui a São Gregório de Polanco, que da minha casa até São Gregório de Polanco dá 700 quilômetros. Atravessa o Rio Grande, termina de atravessar o Rio Grande, entra no Uruguai e vai a São Gregório de Polanco, onde ele está vivendo. Mas depois da reportagem do Fantástico, ele saiu de São Gregório e foi para outra cidade. Quando eu cheguei lá, já não encontrei mais ele.
Aí eu fiquei preocupado, tá, não sabia. Depois ele foi voltando aos poucos para o Rio Grande do Sul. Aí um dia eu vi na TV que ele estava em Porto Alegre. Fui a Porto Alegre, olhei em todas as pensões, hotéis, onde ele costumava estar. Não encontrei mais ele, porque ele tinha ido para casa de um amigo. Aí não encontrei mais ele. Aí, de repente, ele estava numa comunidade lá na divisa com Santa Catarina. E lá ele encontrou um rapaz. E o rapaz disse, tu é o Belchior? Eu disse, sim, sou eu. Olha, eu tenho um amigo que é louco por ti. Quem é? O Dorival. O Dorival, ele está em Santa Cruz ainda? Está. Então, eu vou para lá. Aí veio. Aí me chamaram lá, encontrei com ele, aí fiquei louco da vida, né? Porque eu estava louco atrás dele, procurando ele. De repente o Belchior aparece na minha porta. Aquilo foi algo impressionante. Até hoje, quando eu penso nisso, eu me arrepio, eu fico assim, impressionado. Aí, passou um ano conosco, lá na minha casa, tendo de tudo. E ele desenhava, a gente falava muito sobre filosofia, sobre teologia, sobre literatura, os poetas todos do Brasil e do mundo. Eu, ao lado da minha sala, eu tenho uma biblioteca que tem a parede inteira cheia de livros, ele passava a tarde inteira lá. Ele gostava de madrugada, até de madrugada ele via filmes. Aí acordava mais tarde e de tarde ele ia para a biblioteca. Olhava livro por livro, era muito livro. Eu tenho cerca de 4.000 livros. E ele ficava lá, lendo. Aí um dia eu cheguei em casa, engraçado, quando eu entrava na garagem, ele estava na sala, ele levantava, abria a porta da garagem, ia receber a gente lá na garagem. E perguntava, ô Doge, ele me chamava de Doge, ô Doge, como é que foi seu trabalho hoje? Tu tá bem? Tá legal. Como é que tá? Que maravilha que você chegou. Era assim, uma cordialidade que você não imagina o tanto. Eu disse, mas isso é uma loucura, o Belchior, se levantar e vem aqui saudar a gente na hora que a gente chega. Então, ele era todo coração. E aí a gente ia conversar. Um dia eu cheguei, ele disse, Doge, eu tenho uma coisa para lhe mostrar. Ah, é? Aí ele foi lá no monte de livro, que ele pegava o livro da biblioteca, sentava assim, na sala de estar, e aí ele abriu um livro e disse, olha aqui, ó, garanto que tu não lembra mais disso. Ele abriu o livro, pegou uma folhinha já amarela, era um poema que eu tinha escrito, ele disse, olha aqui, ó, eu acho que tu já esqueceu desse poema que tu escreveu. Eu olhei e disse, realmente tinha esquecido. Então eu achei ele para ti. Estava dentro de um livro. Porque eu vou lendo, vou escrevendo, e às vezes a gente escreve, bota aqui para não perder, fecha o livro e esquece. E estava lá na biblioteca. Então essas coisas assim, simples, absolutamente simples, mas geniais. Né? Professor, em nome da nossa amizade e consideração, eu posso só um pedacinho? Opa, claro! Está escrevendo um livro sobre Belchior, aguarde. Exatamente. Um livro sobre o Belchior, sobre essa estada dele lá em Santa Cruz do Sul, sobre um pouco a trajetória da nossa amizade, porque sobre o problema dele, humano, do homem que aconteceu, que ele saiu do palco, eu conversei muito com ele sobre isso, muito, muito. E sobre outras questões, muita gente já falou. E como eu amo muito ele, sou um amigo e prometi para ele que eu nunca iria incomodar ele com esses assuntos, né? Eu não quero tratar sobre isso. Eu quero tratar sobre o cidadão, o amigo, o cantor, compositor, o artista plástico que esteve conosco. Ele é o Belchior. O grande intelectual da música brasileira. O grande intelectual da música popular brasileira. Mas sobre os problemas dele, eu não quero saber. Porque ele sempre dizia assim, ó. Eu disse, Bel, vamos fazer um showzinho ali e tal, quero comprar uma chácara para ti, a gente levanta o dinheiro, tu fica lá na chácara, fica quietinho, tranquilo lá. Ele se animava, mas aí a mulher dele cortava, se ele fizer um show, aí vai dar muita confusão, papapá. Aí ele dizia, pois é, se vier uma pessoa aqui na tua casa, me chama, pede um autógrafo, pede uma foto, depois vai embora. Então, quer dizer, aí eu não vou não terei mais tempo para nada. Porque um quer um autógrafo, outro quer uma foto, outro quer que eu cante uma música, outro quer... Não, então deixa assim, então eu quero ficar contigo aqui, com a tua família, com a minha esposa e com o meu filho, e eu quero ficar com vocês aqui, mas não quero que tenha uma romaria de gente. Não, Bel, fica à vontade, não vou dizer para ninguém que tu está na minha casa. E para um jornalista dizer isso é um sacrifício. Mas a amizade foi tão grande que eu respeitei isso. Porque tu fica aqui o tempo que tu quiser e vai ter toda a tua liberdade no espaço que nós temos, é claro. Eu só saía com ele de carro, ele dava uma volta na cidade,
ia visitar um amigo ou outro, levava ele lá no mosteiro, ou para outra casa, que a gente foi se dividindo com os amigos, passa um tempo aqui, passa um tempo ali, até a gente finalmente alugar uma casa e ele ficar sozinho com ela naquela casa que a gente alugou. Tem um pouco de privacidade e tal. E que foi ali onde, que foi lá onde ele faleceu. Que foi ali onde ele faleceu. Estou escrevendo o livro, primeiro eu não ia escrever, porque, não quero, tem muita gente falando muita coisa, o que eu vou escrever sobre o Belchior? Aí eu falei com um amigo meu, o Frei Beto, que é escritor, mineiro, e o Frei disse, não, Dorival, tu tem... Ele me viu na TV, aquelas reportagens, né, falando sobre o Belchior, disse, Dorival, escreve sobre o Belchior. Eu disse, mas Frei, eu não sei bem o que escrever, porque muita gente escreveu sobre as questões problemáticas, eu não quero... Não, tu escreve o que tu conviveu com ele. Aí eu escrevi. Cheguei em 30 páginas, eu mandei um e-mail para o Frei, disse, Frei, pois é, Frei, e agora? Escrevi 30 páginas aí e não sei mais para onde ir, não estou legal, não, estou com uma certa animosidade, eu não quero contar problemas. Ele disse, Dorival, tem 30 páginas? Tá. Então tu não te preocupa com o número de páginas. Tu vai fazer o seguinte, tu pega essas 30 páginas, faz em pequenos capítulos e lê essas 30 páginas em voz alta. Ô Frei, tu é louco? Vou ler ali 30 páginas em voz alta, porque a gente lê, normalmente lê sem voz, né? Eu leio só com os olhos, não recitando. Não. Tu vai ler com voz alta essas 30 páginas. Aí tu vai tirar o teu bloqueio e tu vai escrever. Aí um dia minha mulher chegou, tá? Eu lendo em voz alta lá na sala e tal. Ela disse, tá ficando louco? Eu disse, quase. Sei que eu li, nem cheguei a ler as 30 páginas. Li aí perto de 20 páginas, já me deu uma ideia, já abri um novo capítulo, já fui falando, fui resgatando. O livro está com 500 páginas, Josélia. Parabéns. Você tem uma inspiração fora do comum e é o que você viveu, certo? Ativou sua memória. Dorival também, eu estou acompanhando ele aqui no povoado de Santa Teresa, colheu mais umas informações, percebi ele, até registrei ele, captando mais umas informações. Você está contando também a história de Santa Teresa em um livro, né? A Santa Teresa Velha, aqui, onde sua família é pioneira. Na verdade, esse livro já está escrito. Das outras vezes que eu vim, falei com o Zé Neto, com o Zé Newton, com meu pai, quando ele estava vivo ainda, o José Duarte Filho. E quando o Belchior estava lá em casa, eu estava escrevendo esse livro. E a gente conversou muito sobre esse livro, porque conto a história do meu avô, que saiu de Vaca Morta, a comunidade de Vaca Morta, perto aí de Marcelino Vieira, perto de Pau dos Ferros, lá no Rio Grande do Norte, e desceu o Nordeste brasileiro até aportar aqui e fundar essa comunidade. E eu conversei muito com o Belchior sobre isso e tal, ele me dava dicas, a gente ia falando. Esse livro está pronto, ele tem 235 páginas. O que eu botar a mais será um acréscimo de conversa que eu tenho aqui. Mas, na verdade, eu sagrei ele, fechei ele, tá o original prontinho, já corrigi. Estou mandando para um amigo meu para ele corrigir também, porque sabe como é? Às vezes a gente escreve rápido, tem que ter uns 2 ou 3 que corrijam. Então o livro está prontinho. Conta a saga de meu avô até chegar aqui. Ele saiu do Rio Grande do Norte em 1930. Chegou aqui em 32 e, claro, aí já o livro conta a história dele aqui. E em breve eu quero lançar esse livro, mas vai ser depois do livro do Belchior. Porque o livro do Belchior eu quero lançar em abril, agora em outubro vai fazer 75 anos de nascimento do Belchior. Em abril, 5 anos do seu falecimento. Então em abril, se Deus quiser, do ano que vem, eu quero estar com esse livro, entregar esse livro para os fãs do Belchior e para recordar coisas boas que vivi, que convivi, que vi, que ouvi sobre ele. E claro, todo o seu cancioneiro da sua música, a sua contribuição da música popular brasileira. É um cara genial. E tem mais, o Belchior, eu conversei com ele sobre os poetas antigos. Homero, Dante, Virgílio, Marcial, o poeta japonês Basho. Ele ria muito porque Basho em japonês significa bananeira.
E o poeta baixou, ele escreve haikais, aqueles poemas bem pequenininhos, três linhas e tal. Então, é o poeta bananeira. Né? E o Belchior também falava muito em bananeira. Gonçalves Dias cria uma Europa bananeira. Então, falamos sobre o nome da filosofia, da teologia, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. A Divina Comédia, ele era louco pela Divina Comédia. Ele estava desenhando personagens da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é dividido em 3 páginas, 3 partes. O inferno, o purgatório e o paraíso, que aqui é um pedacinho do paraíso. Nesse caso, Dante, talvez ele leu nos anos 70. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Belchior também tem sua poesia imortalizada na voz da grande Elis Regina, como nossos pais. Pesquisa aí, juventude, sobre nosso brother, Antônio Carlos, grande Belchior. Eu quero dedicar esse bate-papo à grande Lurdinha, matriarca, Edileuza, Erisvaldo, meu parceiro, amigão de infância, estudamos junto, Dr. Juraci, Jonathan, Dr. Joel, Dr. Jonathan, Dr. Joel, Dr. Joel, meu professor, Dataniel, no Distrito Federal, e sua família, sobrinho, um filho espetacular, formando medicina também. E, Tojval, agradeço a consideração, a paciência. Foi uma honra passar esse dia andando com você aqui em Santa Teresa. E um espaço para você fazer suas considerações finais e dizer o que você ainda gostaria de dizer sobre a nossa querida Lago da Pedra e também apresentar esse seu livro, Sortilégios, falar alguma coisa e é com você. Sortilégios é um livro de contos, né? Muitas histórias, algumas daqui, outras do Sul, outras da vida, da minha trajetória. E além da poesia, eu gostei muito de adentrar no conto, que são pequenas histórias, e também no romance agora, que foi o primeiro romance que eu escrevi sobre essa trajetória do meu avô. E já tenho engatilhado 2 romances também que estou trabalhando. Já trabalhei essa semana aqui, na minha estada, nesses 2 romances que eu estou agora ocupado com eles, além de outro livro de poesia, e além de concluir o livro do Belchior. Uma alegria estar aqui sempre, ver as minhas raízes, encontrar os amigos, né, e saber que daqui a gente se lança para o mundo, mas estando lá, a gente não esquece daqui. Né? Eu sou meio como o Zé Neto. Saí de Santa Teresa, mas Santa Teresa não saiu de mim. Eu conservo isso aqui. É uma bobagem? Não, é a saudade. O poeta tem as suas idiosincrasias, o poeta tem as suas maneiras de cultivar suas raízes. É a vida do poeta. Eu sou um poeta moderno, mas também conservando a minha localidade. Daqui eu vou a Brasília, vou celebrar juntamente com minha irmã o aniversário dela, minha irmã mais velha, a Nilma, a segunda mais velha, né? A Nilma. E é uma alegria imensa, eu sempre volto para cá. Há tempo que eu não vinha, porque a última vez vim visitar a Lurdinha só em Brasília. E estava na questão do início da pandemia, eu voltei. Mas agora que eu tive a oportunidade, vim degustar tudo isso aqui, uma alegria imensa, encontro amigos maravilhosos como o Josélio e outros. Portanto, é sempre bom e salutar voltar às nossas raízes. Isso eu gosto, isso eu faço e com a graça de Deus sempre farei. Abraço grande, amigos e amigas. Dê um like aí, inscreva-se no nosso canal. Josélio Vieira, uma vez, muito grato, viu, brother? Lindo, lindo. Avante! Ave César!